Oi, gente, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre fibrose, que é uma alteração, né, tecidual, digamos assim, que eu amo tratar, né, e que tem cada vez ficado mais fácil de tratar, porque antes era muito difícil, pelo menos pra mim, como profissional, eu tinha dificuldade de tratar fibrose. Às vezes não sabia muito bem qual recurso utilizar, então ficava muito no escuro. E hoje se tornou tão simples, né? E eu vejo que é uma dificuldade de muitos profissionais. Então eu trouxe a doutora Anne Shi, que é especialista em fibrose também, da técnica Fibrose Zero. Então ela tem livros, artigos, né? Ela é referência nacional em tratamento de fibrose pré e pós-operatório. E ela vai contar um pouquinho para vocês, responder muitas dúvidas, né? Então é uma live tanto para profissionais, mas também para pacientes, que tiveram pacientes que enviaram algumas perguntas, né? Porque a cirurgia plástica tem crescido muito no Brasil, então o número de fibroses também, né? Porque não necessariamente o paciente que faz cirurgia plástica e faz lipoaspiração tem fibrose, mas dependendo de como foi feito o pós-operatório, de cada organismo, a pessoa pode apresentar, né? Então, a doutora Anne já entrou aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Então, vamos esperar ela entrar, aceitar o convite e responder as perguntas que foi... Boa Oi, noite, Anne, tudo tudo bem? bom? Boa noite, seja bem-vinda. Tudo, obrigada. Obrigada, obrigada por ter aceito o convite. Te Imagina, admiro eu que muito, agradeço. aprendo com você sempre. E é o que eu estava dizendo antes de você entrar, que para mim hoje tem ficado cada vez mais fácil, né? Tratar, e, enfim, é uma grande satisfação, porque é uma realização profissional também, aprender, tratar com segurança, né? E passar essa credibilidade para o paciente. Então, a gente respondeu várias perguntas, né? Você vai me ajudar a responder aqui, mas antes de tudo, se apresenta, né? Enquanto o pessoal está entrando, você vai se apresentando e depois a gente entra no que interessa mesmo, que é responder as questões que foram enviadas. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui no seu Instagram para falar de um assunto, acho que é super importante. A gente está até com esse tema muito em voga, né, Nayara? Até por a gente estar com o Brasil em primeiro lugar, né, em cirurgias plásticas, né, no número de cirurgias plásticas. Então, a fibrose, né, sempre está em voga e nós, como profissionais, temos que saber tratar, né, avaliar, tratar, prevenir e tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, brigadão. Eu sou a doutora Anishi, para quem não me conhece, sou fisioterapeuta dermatofuncional, já estou atuante aí há mais de 17 anos, trabalhando não só com cirurgias plásticas, mas com tudo que há de estética facial e corporal, que eu acho que isso ajuda muito, né? A gente Com saber certeza. tratar outras alterações, porque elas vão estar presentes numa cirurgia plástica também. Então, a gente tem que saber avaliar também essas outras alterações e juntar, né? Eu É, atuo hoje aqui na minha cidade de Ponta Grossa e Curitiba, Paraná, e a gente trabalha com diversos cirurgiões. Hoje eu trabalho, eu brinco, né, com quem me chama e com o médico do paciente, que hoje a gente já conseguiu alcançar, eu brinco que é o êxtase, acho que de todo profissional é ser contratado antes do cirurgião. Então a gente conseguiu alcançar, né, esse grande reconhecimento dos pacientes. E graças a Deus a todos os alunos, né, que nos prestigiam, a todos os alunos que levam a nossa marca. Você é uma das nossas licenciadas, um prazer enorme de ter aí em Manaus, né, a nossa querida Nayara como licenciada da Técnica Fibrose Zero. eu tenho muito orgulho porque realmente hoje quando chega um pepino, vamos dizer assim, para mim, né, com um pós-operatório mal feito, eu tenho muita segurança e eu tenho certeza que eu vou conseguir solucionar. Então isso é muito gratificante, assim, pra gente como profissional. Eu acho que eu cheguei, o que você falou no êxtase, pra mim, é Sim, chegar um paciente no meu consultório e saber que eu vou conseguir resolver. E eu tô nesse nível, né, na questão de fibrose, de pós-operatório, e é realmente. Ai, caiu aqui. Bom, voltou. Bom, vamos lá. Anne,
Então, afinal de contas, né, a pergunta que é sempre muito questionada, tanto por profissionais, incrivelmente, né, que é até, enfim, mas quanto por paciente, fibrose tem solução? Vamos desmistificar isso também. Eu tenho escutado muito, Nayara, muitos médicos falando, muitos pacientes antigos falando que fibrose não tem solução. E, gente, vamos nos atualizar, vamos estudar. Qualquer fibrose desorganizada pode ser de 13 anos, 11 anos, 2 meses, 20 dias. Nós temos tratamento, graças a Deus. Hoje não tem para ninguém, né, Nayara? Exatamente. E o que que é fibrose? Assim, que tiveram umas perguntas, né? O que que é fibrose? Por que que ela acontece? Como que a gente identifica? Sim, sim. Então, assim, a fibrose, ela tem que acontecer em qualquer processo de trauma, né? Vamos dizer assim, a cirurgia plástica ou qualquer outro mecanismo de trauma, né, que nós temos no nosso organismo, ele responde com uma cicatrização, certo? Então, a lipoaspiração, a abdominoplastia, uma cirurgia de pálpebras, a blefaroplastia, né? Qualquer cirurgia que você descole, que você entre com uma cânula, né? Que você faça um trauma na região, uma agressão cirúrgica, né? Que a gente fala, ela vai fazer uma cicatrização. Essa cicatrização, né, ela tem relação totalmente com a formação de fibroblastos, a fibroplasia, que vai gerar, né, a formação de células super importantes para fazer aquele tecido cicatrizar. Então, nós temos células ali importantíssimas, né, para fazer esse, vamos dizer assim, coloquei uma cânula no paciente, uma lipoaspiração, ele vai sangrar, ele vai traumatizar, essas células vão ser recrutadas para ajudar a cicatrizar aquela região. Então, toda cirurgia existe fibrose. O que a gente não pode ter é uma fibrose que seja palpável e visual, que cause uma deformidade na região. Então, isso já começa, né? Vamos desmistificar também. Ah, não pode dizer para o doutor que não vai ter fibrose. Isso não. Até o nosso nome da técnica, né? A gente brinca que está um pouquinho errado, né? Deveria ser fibrose desorganizada zero, né? Porque a fibrose normal, a cicatricial, a organizada, todo mundo tem que ter. Por isso, alguns pacientes não cicatrizam muito bem quando eles têm alguma alteração interna no organismo que não deixa essa fase cicatricial se desenvolver muito bem. Por exemplo, os diabéticos, por exemplo, os nossos pacientes glicados, né? Nós temos os pacientes que são veganos, pacientes que são vegetarianos, né? Nós temos explicações científicas fisiológicas de que essa fase cicatricial dele inicial não vai estar bem, principalmente pela fibroplasia. Então, é muita coisa envolvida, né? Aqui é um resuminho, né, Nayara? Não dá pra gente dar Sim, uma aula de fibrose. em resumo, a fibrose ela tem que acontecer porque faz parte Sim, da reparação tecidual, daquele trauma, daquela agressão que aconteceu, que a gente não pode deixar acontecer como profissional. É que esse tecido cicatriz de maneira desorganizada. Então, porque a fibrose, ela é fisiológica, ela acontece de qualquer forma, sim. mas dependendo do nível, né, do estágio ali da cicatrização, da forma que ela está sendo cicatrizada, ela pode estar desorganizada para ficar visual e palpável. É mais ou menos isso, né? Isso. E o que a gente também consegue correlacionar hoje é que quanto maior o trauma na região, maior o índice dessas fibroses desorganizadas. Isso também é certeza, né? Por isso que é super importante nós conhecermos o trauma, conhecer a cirurgia, conhecermos como acontece esse processo cirúrgico também. Sim, e como que é possível identificar, Anne, assim, né? Houve uma pergunta, como que eu identifico a fibrose? Tem várias coisas que podem nos auxiliar, só que infelizmente muitos profissionais não, vamos dizer assim, não estão juntos com esses aparelhos ou essas formas diferenciadas de avaliação. Eles vão muito por foto. E a foto, infelizmente, né? Você que fez meu curso, né, Nayara, sabe que infelizmente só a foto mascara muita informação. Pode parecer um aspecto de fibrose desorganizada, mas infelizmente pode ser outra alteração por trás. Por exemplo, a flacidez, né? Nós temos uma Uhum. flacidez tissular que pode estar fazendo um aspecto de fibrose desorganizada. Nós temos aderências teciduais que podem também prender aquele tecido e fazer, né, uma alteração visual. Então, hoje não é somente visual, nós temos escalas, lógico, né,
visuais, que a gente pode até classificar ela em formatos, né? Cordão, placa, nodular. Nós temos escalas também de nível de fibrose, hoje já está evidenciado isso, né? Tanto o formato quanto o nível, de 0 a 3, onde nós vamos inspecionar e palpar essa fibrose, né? Eu gosto muito de desenhar até, eu gosto, né, de fazer o formato para a gente até tirar uma foto e aí reavaliar na próxima. E também hoje eu não consigo enxergar, né, no meu tratamento, eu não utilizar uma termografia digital e não utilizar que é melhor ainda, que é uma ultrassonografia. Então, o exame de imagem hoje tem nos ajudado muito nessa dúvida. Será que é fibrose desorganizada? Será que não é? E muitas das vezes a gente tem quase certeza, né, Era, que é uma fibrose desorganizada, a gente leva para exame e não é. Então, E isso como, poderia nortear muito mais os profissionais e ajudar a ter agilidade no tratamento. como que a termografia, isso é uma dúvida minha, tá? Porque eu já trabalhei com termografia, né? Hoje eu não trabalho mais. Mas como que a termografia, qual é a característica que aparece a fibrose na termografia? É uma região mais fria? Mais fria e a imagem é manchada, né? Sempre a gente vai ver uma alteração de cor, né? Então, depende como você Olha que vai regular a interessante. termografia digital, né? Você vai trabalhar ela pensando principalmente no grau, né, da alteração. A gente tem alguns inconvenientes, tem que estar uma área bem externa, bem É. resfriada, né? O paciente tem que Uhum. estar relaxado por alguns minutos. Então, a gente pode ter até interferência nesse resultado, mas o Eu que nós tive vamos muito. visualizar isso na termografia de contato é uma mancha de cores. E na termografia digital, a gente vê muita alteração de circulação periférica, né, Nayara? Porque se a gente tem uma fibrose desorganizada, eu tenho compressão de tecido, eu não tenho uma irrigação total daquela região, eu tenho uma congestão linfática, geralmente, né? Então, nós temos uma alteração termográfica também. Então, se souber utilizar uma termografia, né, isolando muito bem essas alterações e variações externas, dá para utilizar com sucesso na avaliação final dessa fibrose, além da inspeção e da palpação. Que interessante, não é um recurso caro, né? Teoricamente, Não, depende da termografia, né? Tem algumas, sim. eu trabalhei com umas que tinham um custo alto, mas uma termografia hoje é uns R$ 2.000. Ah, você tem até as portáteis para celular, né? Mil reais, R$ 1.500, você consegue comprar Legal, hein? tranquilamente. Bem Não, vale a pena. interessante. Sim. Tá, e assim, então vamos lá. Porque acontece, você já respondeu, né? E como identificar também. Sempre dá fibrose? Você já respondeu, mas só responde mais uma vez. A desorganizada sempre vai acontecer? Não. Então, a cicatricial organizada, sim. Agora, a desorganizada, não podemos dizer para pacientes e nem médicos, cirurgiões, né? Não é até nem só médico, né? Nós temos hoje outros profissionais que atuam na cirurgia, que não é normal termos uma fibrose desorganizada numa pós-lipoaspiração, numa pós-abdominoplastia, numa pós-cirurgia de lifting de face. Não. Se ela está causando limitação funcional, se ela está causando quadro álgico, que é o pior, né? A paciente sente dor, a paciente sente fisgada, sente repuxar a área, não é normal. E o principal, ele olha para o espelho e ele vê um cordão, ele vê um nódulo, ele vê uma placa. Isso não é normal. Sim, porque o que a gente ouve muito dos médicos, principalmente, né? E o paciente fala, mas é normal, o médico falou que é normal, que é assim mesmo, né? Enfim, e o paciente acaba aceitando aquela condição como normal. E a gente sabe que não, que pode ser evitado, que pode ser melhorado, tratado, enfim, né? Então tem tratamento, né? Anne, Sim. explica um pouquinho pra gente, simplificadamente, quais são os estágios da cicatrização, porque assim. É fisiológico que aconteça, né? Então, assim, a gente passa por aquela fase que tem aquele, às vezes, um edema duro naquela região, o tecido vai ficando mais Isso. maleável e, enfim, a fibrose, ela vai sendo formada gradativamente, vai sendo controlada, inibida. Então, explica pra gente, são 3 estágios de cicatrização, como é que ele Isso, 3 ou funciona? 4, vamos dizer assim, 3 conosco, né? Que a gente brinca, que é a inflamatória, a gente tem a proliferativa e a de remodelamento. Aí nós temos a cicatricial, que é lá para frente, né? Que não vai estar conosco, talvez só no paciente tardio que volte para nós, né? Com uma fibrose organizada de outro profissional, que você não estava atuante nessas 3 fases, né? Então, a inflamatória é aquela fase inicial, né? A gente tem o paciente com sinais de inflamação, né? Por isso que ela se chama inflamatória. Aí que é o maior cuidado nosso, né? De prevenção ou até de tratamento, né?
são aquelas primeiras horas onde eu não posso manipular agressivamente, que eu não posso utilizar uma técnica com força, que eu não posso utilizar calor, porque ele está inflamado, né? E, infelizmente é isso que todo mundo faz, né? No início do tratamento. Né, o famoso ultrassom. Não é que eu não gosto do ultrassom, eu acho que ele é muito bem-vindo de acordo com a fase cicatricial, de acordo com o modo que eu posso utilizar ele. Né? Mas pensando numa fase inflamatória, não é tão interessante se você não sabe manipular esse ultrassom, né? Então não é que a gente é contra, né? Todo mundo fala, a Anne é contra. Não, não sou contra. Eu não utilizo já faz 7, 8 anos, mas para uma fase cicatricial inicial eu não gosto, realmente. Eu acho que ele não tem a eficácia. Fase proliferativa, né? É uma fase que se sobrepõe, vamos dizer assim, elas se intercalam, né? Essas fases. Não tem como eu dizer exatamente se a paciente está numa fase inflamatória ou se está numa proliferativa. Eu sempre falo agora, né? Inflamatória para proliferativa para remodelamento, que a gente pode ter alguns sinais ainda misturados, né? Sinais clínicos. E aí é uma fase também importante, onde eu tenho, né, a proliferação, o próprio nome diz, de células muito importantes para deixar esse tecido organizado. E que também, se você, como profissional ou como paciente, né, não vamos só culpar o profissional, mas o paciente volta a trabalhar muito cedo, começa a manipular muito a área, tem uma alimentação totalmente desregulada nessa fase também, faz algum trauma nessa região, também vai desorganizar a matriz extracelular que nós temos ali, que deve estar organizada. Né? Nós temos, da fase proliferativa para remodelação, nós temos que vamos dizer assim, migrar dos fibroblastos para os miofibroblastos. Nós temos que ter a morte desses miofibroblastos. E se eu não tenho, porque eu trabalhei tudo que estimulava demais essas fases no início, aí com certeza eu tenho fibrose desorganizada e aí vai ser muito mais difícil, né, de você tentar resolver se você não tem todo esse conhecimento. E a cicatricial, que é lá na frente, o paciente está super bem, vamos dizer assim, da inflamação, né? Ele não tem os sinais da inflamação, mas ele pode ainda estar apresentando a fibrose desorganizada, uma aderência, uma flacidez de pele, que são muito comuns dos pós-operatórios, principalmente de lipoaspiração. Qual é a fase que a fibrose desorganizada se forma? Porque tem profissional, né? Eu já fiz alguns cursos, que tem profissional que fala, não, a fibrose só pode ser vista, ela só é formada depois de 21 dias, né? Depois de 30 dias, enquanto isso não é fibrose. Qual é a sua visão sobre isso? Na minha visão científica, né, que a gente se embasa nisso cientificamente, a gente tem até no nosso livro, no nosso artigo, a gente sempre vai comentar na literatura que a partir do 6º, 17º dia nós temos o pico da formação dessa fibrose desorganizada, né? A organizada a gente não vê quase, né? Porque ela está ali se formando, tudo bonitinha, mas a desorganizada mais ou menos nessa faixa de dia, só que depende do paciente. Depende se ele ficou demais numa fase inflamatória ou não. Porque aí ele pode retardar um pouquinho o aparecimento. Tem mais isso. Ou até adiantar, né? Então, tem tudo isso. E tem aquele paciente que justamente nessa fase que você está citando, né? A partir do 6º dia, fica com aquele edema duro também, né? Dependendo da forma que é utilizado. Tanto a tala, a gente vê às vezes, né? Pode gerar aquele edema duro. Qual a diferença do edema duro para fibrose? Porque muitos profissionais, inclusive, não sabem que existe essa diferença, né? E até falam que não existe, que edema duro é fibrose. Então me prove, me leva para uma ultrassonografia e me prova que é, então, uma fibrose desorganizada que eu consigo enxergar numa ultrassonografia. Né? Então, assim, o edema duro já tem até um caráter de proteínas diferenciado, né? Você sabe que o edema tem esse caráter maior. Numa ultrassonografia você enxerga um borramento muito diferente também, né? Muito visual. E a palpação pode até ser um pouco parecida, né? A gente até confunde muito o edema duro com as placas de fibrose, né? A gente, sim, é bem comum, né? O que mais nos ajuda a diferenciar é a fase em que ele se apresenta. Então, o edema duro geralmente é mais recente. Não vou dizer que é regra, né? Aqui nada é regra, né, Nayara? Até sim, não existe regra, curso, pelo amor de Deus. Não existe receita de bolo, não existe regra. Igual no meu, não existe regra. Isso. A gente tá falando aqui de uma fisiologia de um paciente normal, né? Vamos falar assim. Sim. Então, um paciente normal, se aparecer um edema duro, geralmente ele é mais inicial. As bordas desse edema duro é muito interessante. Você vai palpar esse edema duro, você vai ver que ele não é tão como a fibrose em placa. Onde se eu pego uma caneta, por exemplo, né, Nayara, a gente desenha essa fibrose em placa. Por isso que essa classificação através do formato.
Então é bem diferente, né? Então a palpação nos ajuda muito o período em que ela se forma. Isso é bem interessante. Quanto mais recente, menos Interessante. bordas, muito característico do edema duro. Aí, quer tirar a É, dúvida, leva para ultrassonografia que você mata a charada. muito legal. Ah, bom, então assim, tem tratamento em qualquer fase? Você já iniciou a live falando isso. Eu sei que tem, né? Eu sei que, independente do tempo da fibrose, a gente consegue tratar. Eu trato fibrose de 13, 16, já tratei de 17 anos, que deu até uma briga na família e a gente conseguiu resolver, porque ela brigou com o cirurgião, que era primo, parente, alguma coisa assim, e falou Sim. que ele que deixava com aquela fibrose. A gente conseguiu resolver. Então, assim, existe, eu sei que existe fibrose mesmo depois de anos, né? Independente da fase, independente do Sim. tempo. Mas essas fibroses, foi uma pergunta, elas realmente somem ou elas amenizam? Não, some, a gente está mostrando com imagem ultrassonográfica na era. Então a gente não está falando achismo, né? A gente está levando o paciente para ultrassonografia antes do tratamento e depois do tratamento. E não é imediato. Imediato, depois de uma semana, depois, né, de um certo tempo, até pelo contrário, está mais organizado a cada semana que vai se passando, dependendo do recurso que a gente tem utilizado. Então é possível eliminar independente do tempo Sim, de sim, fibrose, né? independente. Já peguei o meu recorde, Certo. foi 13 anos na era. 13 anos de pós-operatório de 13 anos. lipoaspiração. É porque depois de 10 anos a pessoa já desiste, né? Ela fala assim: ah, esse negócio não tem solução, porque já tentou de tudo, né? O que mais aparece às vezes é a gente: não, já tentei de tudo, eu já fiz tudo aqui, aqui eu sei que não tem mais jeito. E aí você fala: não, tem jeito sim, né? Mas você vê que a pessoa chega descrente, ela já não chega nem pra tratar fibrose, ela Chega, chega pra tratar, às vezes, chega. flacidez, gordura, outra coisa e você identifica. E eu sou o tipo de profissional que desde o início sempre falei: olha, se tiver fibrose no tecido, é muito difícil tratar. Tem que tratar primeiro a fibrose, pra depois tratar gordura, flacidez, porque a fibrose eu vejo ela como impeditivo de resultado. Então, assim, quando eu trabalhava muito com crio, se o paciente tinha fibrose, não dava resultado. Quando eu tinha fibrose. Então, eu falava, vamos tratar primeiro a fibrose, depois a gente trata a gordura, né? Então, assim, enfim, mas tem tratamento para tudo isso. E com relação ao cordão, porque é uma dificuldade muito grande da maioria dos profissionais de tratar cordão. Inclusive, existem muitos profissionais que são experientes, né? Que se dizem experientes, que dizem que o cordão não tem tratamento ou não conseguem tratar, né? Existe tratamento para o cordão? Pra tudo, Nayara. Hoje eu brinco, a gente não tem fibrose que a gente não dê conta. Né? A grande dificuldade mesmo dos profissionais em falarem, até isso que não resolvem, é porque estão utilizando técnicas que estão desatualizadas, técnicas que não estão focadas nessa alteração da fibrose desorganizada, que não tem um raciocínio clínico. Uma terapia manual, por exemplo, muito difícil, né? A gente não consegue Concordamos. organizar essa fibrose. Então, a gente sabe que tem recursos. Nayara pode falar muito bem, a ozonioterapia, que eu estou encantada cada dia mais, né? Depois eu vou te mandar umas fotinhas, Nay, para a gente discutir mais ainda como Não, é que pode dar incrível. tanto resultado tão rápido. As pacientes estão É, encantadas. não, Sim, é incrível. A gente vai falar sobre os recursos depois, segura aí, tá? Mas sim, sim. existe tratamento e é possível tratar, então, cordão, é preciso tratar placa, é possível tratar Sim, aderência, é sim. possível tratar todos os. Aderência, né? Existem outros recursos também que a gente tem que saber avaliar para, né? Enfim, a marca da cânula, né? Então tem Sim. algum. Eu acho Né? que o que Isso, tem dificuldade, né, era nesses profissionais que falam isso, é porque não avaliam adequadamente e aí realmente não fazem prevenção, que é o principal, né? prevenção. Independente se você pega o paciente no pré-operatório ou no pós, a prevenção vai estar presente. Eu posso pegar no paciente no pós-operatório e prevenir para ele não ter, né? Exatamente. Sim, prevenir não É, ter mais complicações. exatamente. Seroma também, teve uma profissional que enviou, né, a pergunta, porque o seroma é uma grande dificuldade, até pelos médicos, né, até pelos cirurgiões. O seroma, alguns, né, tem dificuldade, principalmente o encapsulado, né, de tratar. Você consegue tratar seroma também? É possível tratar com Também, fisioterapia? também. Até esses dias estava fazendo uma live, até não sei se não foi você, na era, por sinal, e entrou a minha paciente e relatou que a gente tratou o Sim. seroma dela com ozônio. Então, E você fantástico. fez uma aplicação, né, Uma Anne? Uma ou aplicação. duas? Uma Uma aplicação. aplicação e foi possível tratar o seroma. Sim, e o seroma encapsulado, pena que eu perdi a imagem ultrassonográfica, que a gente estava tendo uma recidiva de seroma encapsulado, o doutor querendo só funcionar, não queria que a gente intervisse, aí eu chamei a paciente, ela topou, a gente fez a ozônio.
fantástico. Uma sessão também, Certo. mais nada. Isso é uma dúvida, né? Que muita gente perguntou também. Quantas sessões para tratar fibrose? Não existe também receita de bolo, tá, gente? O que eu sempre falo, né, para os meus licenciados, falei para Nayara, tem que ter melhora em uma sessão. Você não pode deixar o paciente ir embora sem melhora, tá? Então, se você tem raciocínio clínico, se você está sabendo avaliar, prevenir, tratar, você tem que resolver pelo menos alguma coisa na primeira sessão. O máximo de fibrose tardia em 5 sessões no máximo, né? Era não passo disso. É muito só se for aquela cheia de aderência, fibrose, aquela bem deformada. Mas mesmo assim, não ultrapasso mais do que isso, não. E é incrível, porque realmente hoje eu consigo garantir isso. Eu falo para o paciente Pode chega na fechar. clínica, né? Então, o ozônio, ele é uma grande estrela nesse principal resultado que a gente vê, né, Anne? Pelo menos para mim, Sim. né? Que é, enfim, é o meu maior recurso, apesar de eu ter laser e outras terapias, usar o taping também. Claro que existe, né, a forma de associar todas elas, a gente vai falar sobre isso depois, mas o ozônio é uma grande estrela de garantir, basicamente, o resultado para liberação de fibrose e aderência, né? Até aderência, que a gente não tá falando só de cirurgia plástica, até de aderência de cesárea, né? De qualquer tipo de cirurgia, né? Queimados, Qualquer, imagina? qualquer cirurgia, Fantástico. aderência, você aplica uma sessão, se for bem aplicado, em uma semana, ó, semana que vem você volta pra gente reavaliar. Em uma semana, Uma. o paciente volta muito bem. E eu digo assim, olha, no máximo 3 sessões. Inclusive, eu aumentei o valor do meu tratamento, no caso para fibrose, Deve? e do ozônio, e isso, principalmente do ozônio para fibrose, né? Porque eu via que em uma sessão, às vezes, eu solucionava o caso daquele paciente. Eu falei, poxa, não é justo, porque um pós-operatório ali, às vezes, que ele faz ali, né, com outro profissional, não só com outro profissional ali, bom, às vezes paga, não sei, um valor X, e ali na clínica com aquele mesmo valor, né, de uma sessão que ele precisa de 10 sessões com outro profissional, eu tô resolvendo o problema dele. Então, assim, eu consegui aumentar e garantir, aumentar, né, o valor do procedimento e garantir resultado, porque não adianta só aumentar o valor do procedimento, né? Para você aumentar o valor do procedimento, você precisa garantir o resultado. Então, assim, não é porque eu quis aumentar o valor do procedimento, é porque é justo pelo resultado que ele Você aumentou o proporciona em uma resultado. sessão. Em uma sessão. Então, ó, ali tá aqui. Ali é uma profissional que é especialista em pós-operatório. E, enfim, hoje eu acompanho alguns pacientes dela, que ela envia, porque ela não trabalha mais aqui, tá voltando, mas ela não tava aqui. E aí, as pacientes dela que vieram, eu falei, olha, eu vou tratar em uma sessão, semana que vem você volta. Olha só, semana que vem, eu vou te tratar hoje, e daqui 7 dias você volta, que você vai estar melhor. E a paciente fica louca, porque ela fala, gente, como que eu vou ficar uma semana sem fazer tratamento se eu tô toda dura, se eu tô toda fibrosada? Tem gente que tá dizendo que tá travando. Tá travando, Anne? Tranquilo. Não? Tá. E aí, eu tô toda dura. Como que eu vou ficar uma semana sem fazer procedimento? Eu preciso de drenagem, eu tô inchando. Gente, o edema, ele faz parte, né? Da cicatrização, do processo inflamatório, tudo isso, né? Não é a drenagem que vai resolver isso, porque o edema, ele tá sendo causado pela inflamação, né? Então, não é necessário essa manipulação excessiva, não é necessário o paciente ficar todos os dias vindo na clínica pra gente tratar. E eu explico, inclusive, paciente minha, tipo dentista, cirurgiã, que fala, ai, Nayara, mas eu preciso fazer todos os dias porque o médico falou, olha, vamos raciocinar. Se você faz uma cirurgia no seu paciente, uma cirurgia dentária, você quer que o paciente fique cutucando todos os dias aquele dente? E aí ela fala, meu Deus, mas eu nunca pensei nisso. Mas é a mesma coisa. É a mesma É coisa. mesmo. É um tecido que está judiado, ele foi mobilizado, ele foi mexido, ele não está íntegro, ele está em processo de reparação, e você vai ficar cutucando aquela ferida? Né? Na minha opinião, como profissional, tem gente que gosta de tratar todos os dias, tudo bem, né? Eu acho que a gente, como profissional, facilita a nossa vida, aumenta o nosso lucro e o paciente facilita a vida dele de não ter que vir todos os dias à clínica, Eu né? consigo atender gente de Ele fora, vai né, Nay? economizar. Isso, ele economiza muito, porque o que ele paga em 10 sessões, ele faz com a gente em 3 sessões. Então, ele economiza tempo, dinheiro, enfim, resultado. E eu acho que todo mundo só tende a ganhar se abrir um pouco a mente e passar a estudar mais, né? Porque essa paciente que é dentista, que inclusive é muito conceituada, né? Ela falou, Nayara, você é a única pessoa do mundo que fala que só tem que fazer uma vez na semana. Não. Falei, eu não sou a única pessoa do mundo.
isso é uma corrente. A gente trabalha numa corrente tentando mostrar, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, né? Para a gente ter credibilidade, né? Porque para ter credibilidade, a gente tem que ter resultado. Não adianta abrir a boca para falar e depois de uma semana o paciente voltar todo duro lá e piorar. Aí realmente não dá, né? Mas você tem que mostrar com resultado. Então, todos os pacientes que voltaram depois de uma semana estavam melhor realmente, tecido mais soltinho, né? Mais maleável. A flexibilidade, mobilidade, aderência, tudo, cordão, tudo melhor. Então, assim, é visível se você souber trabalhar, você não precisa se desgastar, né? É a minha E opinião. acho que uma coisa também, né, que tem que falar, frisar, colocar na cabeça de todo mundo, profissionais que estão assistindo, né, a nossa live, pacientes, que eu sei que tem bastante pacientes, já vi minhas pacientinhas aí. Tem. Assim, drenagem linfática manual não trata fibrose desorganizada. Por favor, coloquem isso na cabeça, gente, tá? Drenagem, próprio nome, drenagem linfática, vai trabalhar sistema linfático, edema. Fibrose não tem nada a ver, ela pode estar congestionando o sistema linfático, com certeza. Se eu tenho um tecido muito fibrosado, eu posso congestionar, mas que eu resolvo com outras coisas, menos com a drenagem linfática manual. Tanto que eu não faço em pacientes de 13 anos, 12 anos, 11, eu não faço drenagem Não, linfática pelo amor de manual. Deus. Não é Aí esse o não. problema da paciente, É, tá? É a fibrose. Então a gente resolve de outra maneira, certo? Então, sim. só por favor, nós tínhamos que levar essa Anne, corrente também, né? Corrente do bem, né? Porque é é trabalhar uma, menos é e uma resolver corrente, é o que eu mais. digo. É uma corrente, né? A gente, assim, é difícil, sabe? Mas a gente tá conseguindo, né? Assim, quais os recursos que a gente tem hoje para tratar a fibrose? Então, eu Amigo, utilizo tem taping, eu utilizo laser, que eu aprendi com você, o sim, laser, laser, laser de apaixonante. baixa, né? O taping adoro. Muito, muito, muito. Já utilizava há um tempo atrás, voltei a utilizar agora depois de fazer o curso com você, porque tive muita intercorrência com o taping também, da forma que, né, que era aplicado, então, né, aprendi que não é necessário aplicar daquela forma, que a pressão muitas vezes também não precisa ter 100% de tensão, como eu aprendi, que poderia causar queimadura, né? Então, já tive casos de queimadura, já tive casos de bolha, não é necessário ter essa pressão. Aprendi que não precisava fazer os cortezinhos, que dava muito trabalho, que só a pressão dele já era o suficiente. E eu vejo que as perninhas, lá eu chamo de perninha, eu não sei qual é o nome correto para falar, mas as Chama perninhas de dele, caudas, né? Não tem problema. as caudas, isso, que essa diferença de pressão promove a drenagem. Então, existem outros recursos para favorecer, inclusive o laser, o ILIB, quando a gente coloca o ILIB no pulso, Nossa, ele fantástico. drena, né? Você nem precisa se dar o trabalho de drenar, né? O profissional. Porque assim, eu falo que a gente puder economizar o nosso trabalho manual para a gente se Nossa. desgastar menos e render mais, né? Porque é muito cansativo a gente trabalhar com as mãos, né? Com a Sim, mobilização. Então, sim. esses recursos, na minha opinião, servem para isso. Então, o laser me ajuda a drenar muito e o taping também me ajuda a drenar e manter o resultado, né? O paciente não voltar é demasiado também. Sim. Então, ele dá uma segurada, digamos assim, ali naquele edema que pode ser formado por causa do trauma que é natural, né? É, o que a gente fala, né, de tratamento para fibrose, depende, né? Então, se você quer prevenir, eu prefiro até, né? Eu sempre falo para meus alunos, eu prefiro prevenir do que tratar, né? Então, a Com prevenção é certeza. super importante. Se você faz uma prevenção, você não vai ter no pós-operatório, gente, tá? Coloque isso na cabeça também. Corrente do bem. Olha a corrente do bem indo de novo. Trabalhe esse paciente desde o pré-operatório, transoperatório, que você vai ter uma recuperação fantástica do teu paciente, certo? Ah, mas peguei o paciente no pós-tardio ou no pós-recente ali, né? Ela não te procurou no pré e no trans. Eu gosto muito, né? O que eu uso hoje muito, né? A laser terapia de baixa potência, eu uso a ozonioterapia, eu uso o taping, tá? Terapia manual muito pouco, mobilização do tecido conjuntivo muito pouco, porque eu tenho os outros recursos que são superiores em uma sessão, não vou ficar perdendo tempo. Radiofrequência eu utilizava antes também, mas agora com os outros recursos não utilizo, mas quem tem pode utilizar, mas tem que saber utilizar, por isso tem que Vem fazer cá, curso. vamos dar uma pausa aí. Isso, é por isso que tem que fazer o curso também, tá? Porque a Sim, radiofrequência, ela é uma contraindicação, né, para fibrose, para o pós-operatório inicial, principalmente em altas temperaturas, né? nem com Mas eu sonho, no vejo início profissional, não. eu vejo profissionais que trabalham com uma semana. Essas minhas pacientes que eu tô pegando agora, que a Aliene, que tá aqui me assistindo, me deixou de presente, elas fizeram radiofrequência na primeira semana.
Daí não querem né? ter fibrose, daí fica difícil, né? Então, e elas estão, mas elas estão assim, mas tudo bem, tá dando tudo certo, tá? É isso que eu falo, hoje eu não tenho Sim. mais medo, eu falo, fica tranquilo que vai dar certo. A gente resolve Mas, depois, mas mas coitado do assim, paciente, né? O podia ter sido paciente vai evitado. Então, ficar isso, a radiofrequência que a Anne fala seria numa fibrose tardia que ela usava de uma forma diferente, tudo. Então, não interpretem como se ela isso. utilizasse radiofrequência no pós-operatório inicial. É uma outra Nem por questão, sonho. Em tá? É uma dermologia, outra se questão. for numa fase lá tardia, ok, Isso mas que eu no ia te inicial nem por perguntar. Com sonho. relação à endermologia, que muitos profissionais utilizam, inclusive fala assim, eu quero rasgar a fibrose, tô rasgando a Ui, fibrose. não, nada. Eu tinha também esse pensamento causador, ai, tem que escutar aquele estalido da fibrose. Não, gente. Tanto que o nosso tratamento hoje do fibrose zero não pode doer. O paciente Não sai da dói. sessão sem dor, não dói. Então não precisa escutar estalido, não precisa fazer nada com força, nada, né, traumático. E na dermologia, ele tem efeito desfibrosante, sim, mas você precisa também avaliar o paciente. Então, no nosso curso, a gente explica, né, Nai, bem certinho como avaliar as fases cicatriciais e em que fase eu posso utilizar. Pode, depende qual tipo de fibrose, e não é só por contar nos dedinhos, né, que a gente fala, né, Nai? Ai, tá com 60 Sim. dias pós-operatório. Não quer dizer nada. Eu peguei agora, final de semana, um paciente com 30 dias, com muita alteração. E se fosse contar nos dedinhos, eu ia Não, eu fazer o que eu peguei com queria. 10. É. Tá? Então, não é bem É. assim. Tem que estudar, se aperfeiçoar, gente. Não é só a fibrose, que é um grande problema. Eu acho que, assim, fibrose, para mim, hoje é de menos, né, Nay? Para você É, também. não, pra mim é mole hoje tratar Fibrose, fibrose. Por mole. incrível que pareça, fibrose é mole de tratar. Sim, só tem que usar raciocínio clínico. Agora, o que para mim é muito triste, que eu vejo que os profissionais não estão tratando, é uma necrose tecidual, uma Ah, epiteliólise, pois é. sofrimento de pele, uma deiscência, deixando ficar desse tamanho e deixando na mão de médico só para tratar. Isso eu acho que estamos perdendo muito tempo, né? Acho que o profissional tem que estar lá na frente. Hoje eu brinco que eu só não trato uma trombose venosa profunda e um tromboembolismo pulmonar. E uma É. perfuração de intestino, Não. algo assim, só. É. Que o resto temos que tratar. Necrose a gente tem tratado muito também. Infelizmente, Muito, as é show. intercorrências elas Mas são é muito show. grandes e é muito gratificante, sabe? Tem uma paciente minha que tá tratando necrose comigo hoje e ela fala assim: ai, olha, graças a isso eu ganhei um presente que foi ter te conhecido. Enfim, é gratificante porque elas se sentem assim. Enfim, você trata, às vezes, você dá atenção e consegue solucionar o que o médico não consegue, porque o médico fala assim: passa uma pomadinha, isso vai resolver, né? Enfim, ele. Né, para ele talvez seja tão natural. E outra coisa também, uma paciente de aderência que eu tratei, que com uma semana, com uma sessão, a gente conseguiu resolver muito, tipo, melhorou 70, 80% da aderência dela, e ia voltar para o centro cirúrgico para refazer a aderência. Então, às vezes, o médico, o recurso que ele tem para aderência é voltar para o centro cirúrgico para refazer aquela cicatriz, né? E a gente consegue solucionar a aderência com ozônio, por exemplo. Né? Então, enfim, né? Às vezes você evita do paciente voltar para o centro cirúrgico. Anne, e então essa questão de precisa fazer pós-operatório todos os dias era uma dúvida, né? Você já Não respondeu, não precisa. precisa. Você dá alta, às vezes, assim, com quantas sessões do seu paciente depois que ele sai do centro cirúrgico? Hoje eu bati 2 recordes com 2 médicos, 6 sessões. Em 6 6 sessões sessões, você finaliza um 5, pós-operatório. tranquilo. No máximo, estourando 10 sessões. No máximo. É só se tiver um paciente, daí tem, né? Aqueles pacientes não fizeram pré-operatório, não fizeram transoperatório, voltaram a trabalhar muito cedo, teve muita intercorrência, né, na cirurgia, muita complicação, aí, mas eu não fico drenando, gente. Pós-operatório não é drenagem, tá? Também é mais uma coisinha que a gente precisa desmistificar. Eu não fico drenando, eu trato a deiscência, eu trato, né, a alteraçãozinha pequena em poucos minutos. Mas hoje dei alta para 2 pacientes em Um 6 sessões. pós-operatório com você dura no máximo 30 minutos. Depende. No início até a gente tem mais coisas para fazer, cortar tape, colocar, daí a gente demora até Ah, 1 hora, sim. mas depois, quando tem só, nem 30 minutos, né? Se for só para uma deiscência, alguma alteração cicatricial Muito rápido, ali, né? muito menos, muito menos. Sim. Tá, e você costuma utilizar exame, suplementação, Gosto. né, Depois que eu fiz o curso da da Ana Ana Júlia? Júlia, né? Não tem Me como ajudou não muito. falar, sim, não falar dela, né? Até ela quer fazer o curso também. Mandou mensagem. Ah, ela é Só que uma tá querida. difícil achar agenda, né? Minha e dela, né? Ah, é. O duro é isso, né? Quando uma tem, a outra Sim, não tem. Mas ela sim. foi sensacional. Ó, Fantástica. teve uma. Inclusive, vamos falar sobre esse curso de exames, porque eu fiz.
tem uma foto ali de clareamento de bumbum, que era toda, o bumbum estava todo oxidado, aquilo foi suplementação de zinco, coisa que eu aprendi no curso dela. Eu nunca imaginei que o zinco pudesse clarear. Então, tem paciente que muitas vezes está fazendo suplementação de ferro no pós-operatório, porque é necessário, às vezes, suplementar ferro. O ozônio, ele oxida o ferro e escurece o tecido. Então, tudo isso é importante entender. E quem é que quela o ferro e o cobre, que faz essa oxidação? É o zinco. Então, exames e suplementação, você considera importante? Você consegue super importante, na sua porque clínica? Eu peço hoje, né, até antes, quando elas me procuram tudo antes, eu já peço, elas vêm com um calhamaço de exame, né? A gente já olha, vê qual o déficit que ela apresenta, veja o que é importante na primeira fase inicial da cirurgia, segunda, né? A gente tem várias vitaminas e minerais que são super importantes para eu suplementar. Vejo que tem baixa, déficit, vamos lá, a gente corrige. Entendi. Bom, o pré-operatório você já disse também que trata bastante, né? Que é uma abordagem, que é uma prática sua, né? O pré-operatório que ele facilita bastante. Muito difícil o paciente que chega sem. Muito difícil. Até o povo fala, nossa, é difícil. Não é, gente. Não é difícil. Vocês têm que educar o paciente. Credibilidade, né? Se você tiver, é mais fácil dele confiar em você. Tá, e aí a última pergunta, Anne, até a gente responder as perguntas, tem umas perguntas na caixinha aqui. Como tratar a fáscia em caso de fibrose em pós-operatório de mamoplastia? Em que alteração, por exemplo? Não entendi muito bem o que ela quis dizer, né? Que na mamoplastia de aumento... Eu acho que ela quis dizer assim, como é que faz para mobilizar a fáscia? Ah, tá, entendi. Ela quer pensar talvez num alongamento, algo que trabalha a fáscia, uma mobilização de fáscia. Precisa saber primeiro por que ela quer tratar, né? Teoricamente, né? Sim. Mas eu trabalho muito bem. A maioria dos meus pacientes fazem cirurgias associadas, né? É muito raro quem faz hoje só um abdômen e não faz um silicone, não faz, né, uma mastopexia, não faz algo assim. Então, a gente consegue trabalhar junto. Tem posicionamentos adequados que você vai adaptar para esse paciente, né? Mas a face até é algo bem esquecido pelos profissionais, né? Que é fundamental também na reabilitação do paciente de cirurgia plástica e para tratamento das fibroses desorganizadas. Lubrificação, né? A movimentação da face, deixar ela mais lubrificada, facilita muito também na reabilitação. Mas é possível tratar? Possível, sim, sim. Eu não entendi só ali direito, se é a região, aonde, o que ela quer trabalhar, né? Não dá muito para alongar, né? Não dá muito para mobilizar. Depende, Nai. Hoje tem a Fast Track Recovery, né? A gente tem cirurgias que deixam, né? Então, tudo depende, né? Você vai ter que avaliar o paciente, ver a abordagem que foi feita no plano, que plano cirúrgico foi feito para você saber se pode ou não. Mas se for uma Fast Track Recovery, você pode mobilizar ele já nas primeiras 24 horas com o paciente no quarto do hospital já. Legal. Eu não queria deixar essa live salva, não, mas eu acho que eu vou deixar, porque ela tá bem legal, viu? Colocamos no YouTube, vamos compartilhar, que conhecimento é bom pro povo. Eu vou ver aqui as perguntas, Anne, tá? Quer colocar aí no quadradinho? Coloca aí. 15 minutinhos. Tem também umas perguntas aqui em cima. Tá, em qual etapa que a fibrose não é fisiológica? A Antonina tá perguntando. Não tem, assim, uma regra, porque, assim, ela vai estar sendo formada desde a inflamatória à proliferativa. Na proliferativa, para remodelação, ela deveria se diferenciar em miofibroblastos e morrer essa célula e não ter mais. Então, poderíamos dizer mais ou menos que deveria ser da fase proliferativa para remodelação, mas não é na prática o que a gente vê, porque ninguém é redondinho, igual tem na literatura fisiologia. Tem pacientes que ficam 20 dias inflamados, tem pacientes que ficam 30 dias proliferando. Então, é particular de cada paciente. Na fisiologia, teoricamente, é isso. Né? A fase mais ou menos ali proliferativa para remodelação, mais ou menos 15 dias, né? 10 dias. Mas isso depende do paciente, por isso que a avaliação é fundamental. Tem sinais clássicos, né, de inflamação que a gente vai avaliar. A Mara perguntou, acho que você já acabou respondendo também. Quanto tempo dura a fase inflamatória? Na fase normal, se for um paciente bonitinho, sem nenhuma intercorrência e complicação, 3 dias, né, em média. Mas isso não acontece nos pacientes que têm intercorrência e complicação. Nossos pacientes, até eu brinco, né, Nike? Parece que pula, né? Parece que já tá na fase lá de proliferativo para remodelação, né?
A Antonina tá perguntando se é possível tratar fibrose com taping. Deve? Nossa, o taping acho que foi um recurso, até eu brinco, né? Das minhas vidas, eu brinco que eu tô parecendo gato, né? Daqui a pouco eu chego na sétima vida, de certo eu morro, né? Que eu tenho minha fase antes do taping depois, antes do laser e depois, e antes da ozônio e depois. Então tá fantástico, não tem como não Não, trabalhar com o taping. E eu não vivo sem ele, e para fibrose principalmente. é possível. E sobre queloide, é só tratamento com reparo cirúrgico? Não, também. Quem não conhece, vai atrás da Nayara aí fazer curso. A ozonioterapia tá bombando, o taping colabora muito, né? A gente pode associar e a própria laser terapia de baixa potência. Então, associando os três, eu falo, é uma das alterações mais chatinhas de se tratar, né? Porque ela invade tecido, né? Ela tem uma fisiologia, uma fisiopatologia um pouquinho diferenciada, né? Nós temos a prevenção também com beta-terapia, nós temos parte tópica também que a gente pode estar entrando na prevenção e tem tratamento, sim. Sim. Pós-lipo de papada, o que você recomenda para tratar Pós-lipo de fibrose? papada, fibrose. Também eu preciso avaliar, ver o que eu tenho, né, na minha frente ali, a gente vai ver. Geralmente são cordões, né? A gente vê bem certinho, né, na incisão aqui da lipo de papada e percorre, né, toda a região aqui da papada, os cordõezinhos. Parecem vários dedinhos, né, Ana? Então, geralmente são os cordões ou placas que aparecem. Então, eu preciso avaliar para ver Você o tem um que eu tenho. resultado desse, né? Dessa fibrose empapada aqui, que foi muito legal, que foi com uma sessão de ozônio, né? Sim, sim. E o que a gente encontra muito também, não esqueçam, é a aderência, tá, gente? Então a gente tem aderência, né, da cicatriz da papada. Se você não trabalha essa aderência da cicatriz, você não solta. Que às vezes não é nem fibrose. É a aderência segurando, fazendo o aspecto da fibrose cordão. Então, precisa avaliar. Então, mas tudo que a gente falou aqui, né, Nayara, dá para utilizar. Sim. Aí tem uma paciente que tá, não sei se é paciente, não, uma profissional que tá perguntando, e a retenção de líquido? Tipo, o que que faz quando tem retenção de líquido? Se você tem junto com a fibrose, eu uso, se for um paciente tardio, eu só uso o tape linfático. Eu resolvo muito bem. Não tenho problemas. O taping, Não, né? não é o que me preocupa num paciente tardio de fibrose desorganizada. Pelo contrário. Quem me preocupa é a fibrose desorganizada que está ocasionando todos os problemas em volta. Tá. Aí a Inês também, que é a mesma, fez a mesma pergunta. Olha a Lei Quando ali, Ana. que... Lindas, parecem irmãs. Essa, olha. Ah, é, de novo, né? Já confundiram a gente, inclusive, numa live, acharam que era a mesma pessoa. Ai, que sarro. Olha só, quando e qual parâmetro da radiofrequência ser usada? Radiofrequência também depende. Você quer fazer apenas um aquecimento na região, você quer estimular colágeno, estimular colágeno, você já sabe, né? Está na literatura muito bem taxado, né? Acima de 42 graus, até você atingir, mantém de 5 a 7 minutos. Se eu quero fazer só um aquecimento para eu mobilizar, nem passa perto de 3 minutos, muito menos, só para aquecer e mobilizar o tecido, mas depende da fase. Então, por isso tem que estudar e tem que avaliar o paciente. A Renata tá perguntando se você não faz drenagem em nenhum momento. Faço, gente, faço quando eu tenho um edema que precisa ser drenado. Drenagem Olha, para edema. todas as técnicas que existem até hoje têm uma indicação, né? Uhum. Então, a drenagem linfática, ela tem uma indicação. A endermoterapia, a endermologia tem uma indicação, a fototerapia tem uma indicação. Tudo isso cabe do profissional avaliar qual é a necessidade daquele tecido, né? O que que aquele tecido está precisando. Se eu realmente tiver necessidade de iniciar com a drenagem, eu vou iniciar com a drenagem. Mas no pós-operatório hoje, dificilmente eu indico drenagem. Tem paciente que gosta, né? Tem paciente que gosta de receber a drenagem. Então, Uhum. esse paciente, assim, para não atrapalhar também, porque é o que eu acabei de falar, aquela questão, você faz uma cirurgia, você fica cutucando a cicatriz ali depois, né? Você fica cutucando a cicatriz? Não, a gente trata aquela cicatriz com cuidado, a gente quase não pressiona, não mobiliza. Então, é a mesma coisa. Por dentro, é tecido cicatricial da mesma forma, uma lipoaspiração e qualquer técnica cirúrgica, independente, né? É trauma da mesma forma. Então, drenagem eu também acho que não tem que ficar o tempo inteiro drenando, porque independente, mesmo ela sendo leve, você tá dando estímulo. Então, tem Sim. a hora de drenar também. O E o taping, ele local serve de muito bem. drenar também, né, Nay? O Depende. local.
de drenar também. Tem gente que ainda acha que drenagem precisa sentir dor. Infelizmente, tem gente que ainda tem essa visão, mas enfim, essa é outra questão. E outra coisa que o taping ajuda muito, que a gente não falou, que é muito interessante também, é a questão da equimose, né? É impressionante que tem profissional que não conhece o poder do taping para equimose. Eu não uso mais nada, só ele. O paciente faz uma cirurgia, parece que nem fez a cirurgia, quase não tem equimose, quase não tem edema. Então, tudo isso pode ser controlado se você fizer um trans-operatório e até um pós-operatório bem feito. Então, tem recursos manuais, tipo a drenagem, por exemplo, que não precisa mais se você não tiver indicação para isso, né? Ser utilizado se você colocar um infotaping ali, né? Digamos assim, porque o taping, ela tem essa questão científica comprovada que favorece a drenagem linfática. Sim. E a gente vê isso, o paciente finaliza ali o procedimento, se ele tiver com edema após um pós-operatório, se for inicial, eu aplico o taping ali naquela região e ele volta na outra semana e fala, ai, realmente o taping mudou minha vida, eu não quero mais ficar. Você coloca o taping de novo? Elas pedem, porque dá mais segurança, né? Dá mais segurança, mais conforto também. Ele causa uma analgesia também, né? Também, Anny? tudo. Ele é Tem tudo a ver com anti-inflamatório receptores, né? comprovadamente. Ele Não, é e assim, anti-inflamatório. sim, ação anti-inflamatória, ação, né? Se você está ativando o sistema anti-inflamatório ali, né? A parte do sistema linfático, você vai baixar tudo, né? Vai até melhorar a dor, porque você não está comprimindo, né? A parte nervosa, né? Da região. Você tem os receptores que estão sendo estimulados ali na região. Até tem uma pergunta aqui falando, ó. Do tape linfático para fibrose. Eu não uso tape linfático para fibrose, eu uso linfático para sistema linfático, né? Então, também no nosso curso a gente explica tudo isso, né, Nay? Que eu tenho cortes específicos até para o tratamento da fibrose, que muita gente desconhece, né? Também isso a gente... Eu mesma não sabia disso. Trabalhava com taping, tá? Acho que eu fiz o curso foi em 2014 ou 2016. Eu acho que foi em 2014. Não sei, não lembro exatamente a data, mas não sabia que existia diferença de corte e existia diferença de indicação. Eu achava que taping era taping, né? Então você precisa entender realmente, né, que os enfim, tudo isso é diferente. E aí tem uma pessoa perguntando se você ensina taping no seu curso. Você ensina, né? Você tem um curso de eu tenho taping. Um curso de taping e tenho o curso Fibrose Zero, onde eu abordo o taping, mas Você aborda, mas você não Abordo. ensina. Você ensina Não, os cortes. ensino os cortes ali, mas não vou ficar falando do histórico. Mas não é um curso de taping. Não é um curso para você se aprofundar, né? Como não é um curso de ozônio também. Eu falo exatamente, ozônio, mas não é curso você de fala ozônio. de ozônio também, né? Acho que tem mais uma pergunta aqui. Não tem o ozônio por enquanto. Como tratar seromofibrose, Anny? Seroma até com o próprio taping. Você tem que pensar na fisiologia, da fisiopatologia da alteração. O que é o seroma? Seroma geralmente é o extravasamento líquido intersticial devido a um aumento do espaço morto da cirurgia. O que você faz para diminuir o espaço morto? Só pensar. Você pode usar uma placa, você pode usar um macaquinho mais compressivo, você pode utilizar um taping mecânico. A gente pode utilizar, né, muitas ferramentas que a gente tem, graças a Deus, no nosso consultório. Muito bacana. Sim, teve uma profissional que acho que ela não acompanhou a hora que a gente falou, mas ela tá perguntando qual foi... Peraí, esqueci a pergunta. Qual a frequência do atendimento no paciente do pós-operatório? Também não tem regra, gente. Gente, tirem a regra, tirem o pacote, né? Até as pacientes às vezes ficam meio assim, nossa, você não vende pacote? Não vendo, gente. Não vendo. Cada paciente é diferente do outro. Tanto que nem as sessões eu não marco. Não tem assim, vamos fechar as sessões aqui comigo. Não tem como. Eu tenho que reavaliar, eu tenho que saber como ela se encontra, né? Para poder estar marcando uma próxima sessão. Porque se ela estiver muito boa, eu não vou ver amanhã. Por que eu vou fazer sessão amanhã, né, Nay? Por que eu vou atender ela amanhã? Né? Então, isso tudo vai do raciocínio clínico, se baseando nas fases cicatriciais, se baseando na tua avaliação diária do seu paciente. Por isso que é importante, gente, agarrem tudo quanto é curso que vocês têm de avaliação, prevenção, né? A gente falou dos exames laboratoriais, né, Nay? É fantástico você entender o paciente de dentro para fora, você entrar com nutricosmético, dermocosmético, uma orientação alimentar que você faz com o teu paciente muda o teu paciente de um dia para o outro, né, Nay? Então... o profissional não, o meu paciente que às vezes precisa vir diariamente ou 2, 3 vezes por semana na clínica hoje do pós-operatório, geralmente é um paciente que está com sofrimento de pele, com necrose, daí tudo com bem, deiscência. Mas é para necrose e para deiscência, né? Não é para ficar drenando. Pós-operatório mesmo, sem intercorrência,
eu falo assim, a cada 5 dias, uma vez, entro em contato para saber como é que tá. Se precisar, mas No início inclusive pode ser entrei mais ontem. frequente, né? Mas depois você vai Isso, oscilando. exatamente. Mas Uhum. é um espaço de tempo, é uma Não é janela todo aí. dia, A gente tá? não faz diário, porque Não. drenagem é o que se conhece de fazer diariamente. Inclusive, teve uma profissional, uma paciente que estava sendo tratada com aquele pós-operatório convencional, com radiofrequência, ultrassom, com uma semana lá de tratamento. E aí eu falei, olha, vamos mudar, né? Vamos começar, vamos fazer comigo, que ela é uma conhecida, né? E aí você dispensa essa equipe porque não tá dando certo. E aí ela entrou em contato com essa equipe e ela falou assim: eu vou fazer assim, vou fazer ozônio, né? Vou fazer assim, uma mobilização ali, né? Vou fazer uma técnica diferente. E a profissional falou assim: mas a gente faz aqui, se você quiser, então. A gente faz ozônio, a gente faz a mobilização que você quiser, a gente faz essa técnica para não perder o paciente. Não, eu, pelo menos que trabalho e tenho segurança no que eu tô fazendo, eu jamais vou fazer isso. Olha, então tá, eu vou fazer o que você quer. Eu vou fazer. Não, eu vou orientar o meu paciente da forma que eu preciso como profissional para que ele venha na clínica, para que eu tenha credibilidade e tenha resultado. Porque eu não tenho interesse nenhum em manter um paciente na minha clínica para enrolar, para enganar. Eu quero muito. Eu venho para casa feliz, olha, todos os dias, eu juro por Deus. Ontem eu entrei no carro, noite, eu tô aqui morta, tô com o olho cansado. Meu filho teve, enfim, esses dias ele passou mal. Mas eu vinha para casa feliz e falava, gente, como eu tô feliz de ter chegado cada vez mais na excelência, né? Porque a gente nunca alcança a excelência, mas é incrível, incrível o poder que dá na gente, a satisfação pessoal e profissional Total. de entender o que você tá fazendo. Porque quando eu comecei a trabalhar, a Liane tá aqui de prova, não sei se ela tá assistindo ainda, mas a Liane trabalha comigo desde o início, logo lá no início que eu comecei. Anne, eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu aprendia nos cursos, Fazia mas os cursos, receita de bolo, muitos né? cursos não me ensinam, tá? E eu achava, enfim, que era tratar, fazia endermo, rasgava, deixava o paciente roxo. Eu tratava de todos. Me diziam, uma vez me venderam o Spectra da Tony Derm, a radiofrequência, falaram: esse tratamento aqui, ele tira a fibrose. Aí eu fui lá e comprei a radiofrequência que ia tirar a fibrose, só passei vergonha. Sabe? E eu passei muitos anos passando vergonha. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo de hoje ter segurança enfim, resultado em poucas sessões, que facilita a minha vida, É do né, paciente, né? profissional, me dá mais sucesso, inclusive financeiro, né? Porque quando você Total. tem resultado, os pacientes eles te procuram pelo resultado e não pelo preço, porque eu já fui vítima de preço. Eu já aqui, ali tá aqui. Eu já fui vítima de preço, eu já fiz muita promoção para segurar paciente. Paciente que vem por preço vai por preço. Então, e hoje eu não me vejo vítima disso, sabe por quê? Porque se hoje eu atendo 2 ou 3 pacientes naquele dia, eu posso ir na minha casa tranquila, que eu já tive o meu lucro, eu não preciso ficar me matando de trabalhar para ter, enfim. Então, eu acho que isso é o que realmente traz a satisfação pessoal e profissional, pelo menos na minha opinião, porque eu sou bem perfeccionista e eu gosto de resultado, eu não viso lucro, né? Claro que a gente trabalha para ter dinheiro, né? Porque o dinheiro é poder, né? Você poder comprar, você poder se locomover, né? E a gente precisa, mas nunca foi esse meu objetivo. E todas as vezes me aperfeiçoando, buscando cursos e cursos e cursos, eu consegui chegar hoje até que, enfim, em casa e respirar e falar assim, eu sei que eu dei o meu melhor e eu sei que esse paciente vai voltar semana que vem, eu vou estar tranquila. Eu acho que isso não tem preço, né, Não tem Anne? preço, não tem preço. E o que você fez na sua vida foi agregar valor, Nayara. Esse é o fantástico da carreira de qualquer profissional. Mas não é agregar valor em dinheiro, gente. Agregar todo o teu conhecimento, agregar tudo que você tiver no teu consultório que dê resultado. Mostra resultado, isso aí agregar valor. Não tem ninguém que vai ser teu concorrente, não vai ter ninguém que não elogie teu serviço, não tem nenhum cirurgião que não vai te indicar. Então, é isso aí. Exatamente. Exatamente. Bom, então acabou o nosso tempo. Eu queria te agradecer muito, principalmente porque você, assim, eu tive a oportunidade de te dar o curso, mas de fazer o seu curso também. E desde o momento que eu te dei o curso, eu aprendi com você, porque fibrose, mesmo trabalhando com ozônio, tá? Eu vou te dizer que você me ensinou muito, inclusive a tratar com ozônio, tá? Hoje eu consigo tratar. Antes, a clínica, muitas vezes a gente usava corticoide, tá? Então, 6 meses atrás, Nossa, a gente tratava ozônio, sim, a gente caramba. tratava fibrose antiga, às vezes com corticoide, com Triancil, né? Porque
Lá na clínica tem uma equipe, enfim, que aplica os injetáveis, então a gente usava. E hoje eu não. E o corticoide, o que ele pode dar? Ele pode dar atrofia. Ai, vai acabar o tempo, enfim. Eu só queria Vai. agradecer, mas eu consigo tratar Fazemos hoje. outra. Fazemos A outra gente faz depois. isso, mas eu consigo tratar hoje tudo e, enfim, foi fantástico. Gente, obrigada, então, boa noite. Vou deixar salva. Não ia deixar, mas vou deixar salva porque ficou bem Joia. especial, tá? Então, beijo, boa noite. Beijo. Obrigada pela Até. presença. Beijão, pessoal.